Hola gente, bienvenidos de nuevo acá a mi canal Mi Jardín al Desierto, trayendo algunas otras plantas alimentícias não convencionais. Nós já trabalhamos esse assunto em vários vídeos, pero sempre há mais e mais espécies e a maioria das vezes as plantas alimentícias não tradicionais, estão esparcidas alrededor de todo o mundo. Assim que hoje vou trazer umas 4 espécies mais para vocês e espero que vocês aproveitem elas em la próxima vez que vocês estejam planeando um almoço ou uma cena. Vocês já sabem, meu nome é Samantha Klein e bem-vindos a Mi Jardín Desierto. Entonces, hola gente, bienvenidos nuevamente al canal. Yo solo voy a pedir disculpas porque hoy el sol está muy fuerte y el filmaje probablemente no va a quedar de la mejor calidad. Pero espero que les guste el asunto, el tema de ese video y me perdonen entonces por el efecto estético del video. Bien, hoy nosotros vamos a hablar sobre un asunto muy importante en esos días que serían las plantas alimenticias no convencionales. ¿Por qué es tan importante en esos días? Bien, las punks entonces van a ser plantas que van a crecer muy fácilmente y naturalmente en nuestros suelos. Y muchas veces son plantas hasta consideradas invasivas, debido a que ellas no necesitan mucho cuidado, aguantan climas extremos como sequía o zonas muy húmedas y no requieren muchos nutrientes para conseguir crescer. Acá nosotros vemos várias, essas daqui, los cíperos, los carurus, los canopodiums, pero yo me voy a enfocar más en esas plantas que nosotros podemos consumirlas en natura, no necesitamos ni procesarlas para alimentarnos de ellas. E uma de ellas vai ser então essa maravilha cá. Antes de vir a Brasil, eu não conhecia ela assim crescendo naturalmente e eu comprei por $4 10 semillas de ellas. E acá eu percebi que ela cresce em qualquer lugar, não fui eu que plantei, ela cresce naturalmente, aunque ela não seja originária da cá. Essa planta então vai ser Talinum paniculatum, que a maioria de vocês vão conhecer como quelite del monte, pero em inglês vai se chamar também Jewels of Opar, joias del Opar, em consideração a uma película de Tarzan muito antiga, e também vai ter outros nomes, como por exemplo também rama de sapo. Não sei porque as hojas quizás sejam um pouco mais lisas e um pouco mais frias devido ao contenido de água. No sé por qué tiene ese nombre. Bien, essa planta acá é natural de América, ela não foi introduzida e ocorre desde a América do Norte hasta acá na América do Sul, hasta Uruguai. E nós vamos conseguir facilmente identificá-la. Ela tem hojas simples, não tem bifurcações nas hojas, são bem gruesitas porque ela tem bastante contenido de água dentro. Ela é pouco ramificada e tem essas panículas arriba de flores que são maiormente rosas. E depois ela vai criar então essas pelotitas que são as semillas de coloração um pouquinho mais roja. Essa planta é muito fácil de identificar porque ela é muito ornamental e ela é utilizada como ornamental em muitos jardins. Ela vai crescer principalmente nessa época de setembro a outono. Depois ela vai perecer em las zonas mais frias. E o que nós vamos a consumir dela vai ser as hojas tenras. Então nós podemos venir em nossa planta, sacar as hojitas e consumi-la em natura, em sopas, em guisos e também em ensaladas. Elas são muito ricas, são muito blanditas, mais blanditas que a espinaca e tem um gosto muito suave, pero com graça, já não é uma coisa sem gosto, já, pero ela não é muito forte. Ela é muito rica e tem muito conteúdo nutricional, ou seja que é muito boa para incorporar em nossa dieta.
O ciclo de ella va a tener más o menos como 50 días, pero si nosotros queremos continuar consumiéndola, nosotros podemos sacar esses tallos florales e assim nosotros vamos perpetuar e hacer com que ella brote mais e mais, dando mais tempo para que nosotros cosechemos. E como é um ciclo rápido e ela cria bastante semillas, ela vai ser considerada maleza. Assim que comerla é uma forma também quase de erradicarla ou controlá-la. As hojas vão ser diuréticas, têm um grande contenido de magnésio, de cálcio, de hierro, de zinco, potássio, tem como 23% de proteína, vai ser muito boa. E outra coisa que nós podemos ver para identificar-la, aunque muitas vezes ela quebra arriba do suelo, viste, ella quiebra, pero ella va a tener unas raíces anaranjadas abajo del suelo, por eso que ella rebrota todos los años. Acá nosotros podemos ver que las raíces de ella son bien gruesitas. De verdad, me gusta mucho essa planta. É muito parecida com a Ora pronobis. Outra planta que é muito rica de consumir e podemos fazer diferentes coisas com ela, pero é demasiado invasiva, ou seja, que não considero uma planta que nós devemos plantar. Pero como é muito invasiva, nós vamos encontrar alrededor de todo o mundo e nós podemos parar o auto aí em uma ruta onde nós vemos ela e assim sacá-la para consumo. E isso também vai ajudar, pois se consumimos as flores, nós vamos evitar que ela crie mais semillas e se disperse, bem como se comemos sua raiz rizomatosa, também nós vamos estar controlando que ela continue crescendo. Eu estou falando da Hedycrium coronarium, conhecida com vários nomes, como jasmim de los pântanos, jengibre de los pântanos, jengibre mariposa, flor mariposa, lírio del arroyo e caña de âmbar, que é o nome que se dá allá em Argentina. Essa planta, em realidade, é asiática. Pero, aunque seja asiática, ela é considerada a flor de Cuba, visto que ela é tão dispersada e se encontra em tantos lugares e é utilizada de tantas formas que ela foi considerada então a flor símbolo desse país tropical. E nós podemos ver que é a flor mariposa, visto que de lejos parece realmente uma mariposita branca. Então, para identificar ela é muito fácil. Ela é muito parecida com o jengibre. Ela vai ter um tallo, de lo qual vai sair desde a base hojas lanceoladas como essa. E é Hedycrium coronarium, porque ela vai ter uma corona de flores blancas, bem perfumadas, saliendo então arriba de cada um desses tallos. É uma planta rizomatosa porque é da família de los jengibres, é uma Gingiberaceae e vai ser muito ornamental, pero não cometam o erro de plantar isso em seu jardim porque é incontrolável. Então, o que vamos a poder comer de ella? Bem, essas flores que são muito olorosas, aromáticas, tem um olorcito parecido com o jengibre, muito floral, nós vamos poder comer assim em natura. E vai ter um gosto, eu não sei como explicarlo, pero um pouquito parecido com o jengibre, sem tanto el picante, pero vocês conseguem sentir o perfume, parece, com a boca. É incrível, depois de comer, vocês quedam com esse perfume, esse aroma muito rico em la boca. E é por isso que também se fazem muitas raleas com elas. São raleas que vão quedar com um color um pouco mais claro e são riquíssimas e muito aromáticas para podermos utilizar em los panes e outras coisas. E também nós vamos poder utilizar o rizoma que cresce abaixo. Não sei se vou conseguir arrancar assim nomás. Listo, consegui. Se vocês veem aí, tem um rizoma igualito al del jengibre, lo qual nós podemos utilizar em diferentes receitas e também nós vamos poder fazer
almidón com ele, podendo ser utilizado então para hacer panes, harinas, para utilizar em diferentes recetas. E o almidón vai ser um pouquinho aromático também, que vai dar um toque muito especial em nossos platos. E essa planta vai ter vários benefícios, por exemplo, o té de la flor vai ser um calmante e também vai ser anti-inflamatória. Además, essa planta vai ser buena como antitussígena, buena para combater la tos. Pero nuevamente no la plantem. Pero sí, si ustedes ven ella crescendo em algum local, ustedes podem cosecharla. A ella le va a gustar esses locais, tanto sombreados como en el sol, pero com bastante humedad. O sea que em todos esses cursos de água, nós vamos poder encontrá-la. Ella é muito invasiva, pero não dudem em agarrar ela e consumi-la, porque de verdade esse é um gosto, é um aroma muito incrível. E por causa desse aroma que ela exala, ela também é muito utilizada também em buquês para matrimônios e também para pô-la dentro de casa para ter esse aroma incrível, pero é bem forte. Bien, outra planta que não falta em quase nenhum jardim são as calanchoes, que vêm de vários formatos, vários colores. Essa cá é a calanchoe feltenchoy. Quizás eu não falei muito bem, vou deixar o nome dela cá, pero também é conhecida como calanchoe fantasma. Essas são plantas, então, herbáceas, não passam de mais ou menos 1 metro. Há algumas variedades que, quando dá o pendão floral, pode chegar até 2 metros. Todas elas têm essa coloração um pouquinho mais acinzentada, por isso que elas são chamadas planta fantasma também. E tem então talhos bifurcados desde a base, com hojas em formato mais ou menos de cuchara, algumas podem ser um pouquinho mais angostas, e elas dão então, são plantas também chamadas de plantas de la fortuna, porque cada uma de las hojas podem dar muitos e muitos plantines. Elas se reproduzem então através dessas plantitas chiquititas que estão então em las hojas, que vão cair no suelo, vão começar a enraizar e vão criar plantas novas. Las hojas vão ser bem gorditas e las flores, então, acá não tenho nenhuma, vão dar então em pedúnculos terminales de coloração entre rosa e rojo principalmente. E o que nós vamos a comer, então, vão ser as hojas mais tenras, cosechadas durante a manhã. Por que vão ser cosechadas durante a manhã? Essa planta vai ser então plantas cam, que vão ter um tipo de fotossíntese bem distinta, adaptada a essas zonas mais secas e com bastante calor. A maioria das plantas tem problema nessas situações, visto que elas vão abrir suas estômatas para transpirar devido à fotossíntese e vão acabar perdendo demasiada água e assim vão morrer secas. Pero essas plantas, elas desenvolveram então uma forma de conseguir eliminar o vapor de água necessário somente durante a noite e assim elas vão conseguir estocar gás carbônico que é necessário para a fotossíntese em suas hojas em forma de ácidos. Assim que se nós cosechamos ela bem à la manhã, ela vai ter um gosto um pouquinho mais cítrico, um pouco mais ácido, que vai ser muito rico para que nós consumamos. Então, nós vamos a venir em nossa planta e vamos poder consumir assim também em natura. E ela vai ter um gostito bem ácido. Se nós passamos e cosechamos ela durante a tarde, ela vai ter um gosto um pouco mais amargo, que não vai ser tão bueno, não vai ser tão rico. Há diversos tipos de calanchoe, quase todos eles são comestíveis. O mais comestível, mais estudado de todos vai ser a calanchoe pinnata, pero a feltenchoe também já se ha visto que há benefícios para o consumo e há várias outras mais. Se vocês querem saber um pouquinho mais sobre as plantas cam, eu vou deixar o vídeo aqui para que vocês vejam e consigam compreender todo sobre esse metabolismo tão interessante dessas plantas de secano.
E já se viu que não é só por el gusto que nós vamos a comerla. As calanchoes têm vários benefícios à saúde, como por exemplo combatendo úlceras gástricas, desinteria, tos, fiebre e hasta benefícios para a artrite. E nós não necessitamos comer solamente em natura, nós podemos agregá-la em jugos verdes, se a vocês não les gusta tanto esse gosto de ella, ponendo por exemplo um ananás junto a uma manzana. Também nós podemos utilizar para produzir canapés, ou seja que podemos poner algum tipo de paté, algum tipo de salsa por arriba de ellas e assim consumi-la de outra forma. Algo muito interessante para servir em uma fiesta, seguro que vai intrigar a muitos de seus invitados. Bem, e uma planta que nós nunca diríamos que não é nativa porque está por todos lados é a Impatiens valeriana, conhecida também como alegria de jardim ou também balsamina. Essa planta é uma planta muito difundida para jardins sombreados e que se tornou voluntária em muitos biomas, como por exemplo acá, nessas zonas que são um pouquinho mais frescas, principalmente em sombra. Essa planta então vai ser conhecida facilmente, pero vamos allá para a identificação. Ela tem então ramos no bifurcados que saem desde a base, desde o suelo. Elas são perenes, pero em zonas muito frias, com heladas, elas podem morir, podem comportar-se como anuais. Elas vão ter essas flores então em um pedúnculo bem largo e são individuais, em colorações que podem variar bastante entre morados, blancos, rojos, rosas, lilies. E o mais interessante de todo são suas semillas, seus botões de semillas, que acá não há nenhum maturo, acá é um pouquinho mais maturo, que eles vão ser então explosivos. Se nós apretamos ele vai explotar, lançando as semillas para todos os lados, e é por isso que também pode ser uma planta que começa a invadir e crescer sola em el jardim, pero que é de suelos úmidos e sombra. E o que nós vamos poder comer, então, vão ser as flores. Não devemos comer as hojas, porque eles vão ter oxalatos que vão fazer mal, que vão poder ocasionar alergias. Pero as flores sim são seguras para ser consumidas. E vamos poder agarrar assim e comer em natura. Elas não têm tanto gosto, hasta parece um pouquinho a vinagria, pero não é tão pungente assim o sabor. Pero a coloração é incrível. Então, se nós hacemos uma jalea, alguma pasta, incorporamos ela no queso, ela vai soltar então esse pigmento que vai dar então um color muito interessante à nossa comida, incluso também hasta jugos. Assim que a jalea dela é uma das coisas mais fenomenais que já he visto em minha vida. Já iba a olvidar de dizer, ela é originária da África. E a calanchoe que nós vimos antes, ela vai ser originária também da África, de Madagascar. Todas essas plantas vão trazer muitos sabores, texturas e ideias a nossa mesa, bem como diferentes quantidades nutricionais. Nós estamos muito acostumados em envasar toda a nossa alimentação em 4 ou 5 plantas solamente, ocasionando muitas vezes um excesso de certos nutrientes e toxinas, bem como a falta vitamínica e também de proteínas ou fibras a nossa dieta. Ou seja que quanto mais nós consigamos diversificar nossas fontes de alimentação, nós vamos estar assegurando não somente então um suplemento de todo o que nós necessitamos, bem como nós estaremos favorecendo nossa soberania alimentar.
Todos esses eventos catastróficos que nós vemos, por exemplo, las llenas de los ríos acá no sul de Brasil. Nós perdemos muito alimento e nós vimos uma falta, por exemplo, de lechuga, tomate, esses alimentos básicos de nossa dieta. Pero se nós fôramos a la mata ou nossos ambientes naturais, nós seguramente encontraríamos muito alimento nesses tempos que a vezes é difícil encontrar ou também que são muito caros no mercado. Nós temos todo o cuchillo e o tenedor em la mano para conseguir alimento abundante sem necessitar interferir tanto em nossos ecossistemas naturais, bem como necessitar menos dinheiro, tanto para abonar como para fazer huertos desde o zero, a vezes mirando solamente em nosso césped ou ao lado da calle. Nós vamos encontrar alimentos muito buenos para nossa saúde. Bem, essas são 4 punks, plantas alimentícias, a mais para ustedes, não convencionais, pero há muitas mais para falar. Se ustedes les gustaría um vídeo sobre alguma punk em específico, por favor, comentem acá abaixo. E se ustedes já provaram alguma de ellas também, por favor, comentem acá para que a comunidade sepa qual foi sua ideia sobre ellas. Isso era tudo para esse vídeo esta semana e nos vemos na próxima. Tchau!